Glória a Deus, Shalom, boa noite, Shalom, shalom, boa noite, sois todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, graças a aleluia, é Deus. nós. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje, culto, quinta-feira, para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Precisamos de ti, carecemos da tua glória, carecemos da tua manifestação a nosso favor. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, que verdadeiramente possamos engrandecer e exaltar o teu nome. Pai, desde já eu quero abençoar a vida do Mateus, que estará ministrando a palavra para nós nesta noite. Que o Senhor possa usá-lo com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com graça, com amor. Uma palavra revelada que venha nos alimentar, que venha trazer uma realidade do céu para nós. Em nome do Senhor Jesus. Cobre com teu sangue a vida dele, da Letícia, as nossas vidas, Sim, as papai. nossas casas, nos livra de toda retaliação, de todo ataque das trevas, de toda contaminação, de toda intimidação. Em nome de Jesus, que estejamos escudados e guardados no teu amor. Sim, Em papai. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Diácono Amém. Mateus, Bola de Neve, está com a oportunidade. Irmão, só se prepara porque o bicho fala que dá medo de ver. Então, não sei que hora vai acabar, mas se você tiver tempo, prepara água, um lugar confortável para você sentar e vai dando glória aí. Amém? Amém, glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Deus abençoe, né? Essa parte aí de falar bastante, a gente fala o que Deus mandar, né? Se caso ele falar alguma coisa que é para gente estender, a gente estende, né? Tô liberado aqui hoje, me liberaram para fluir aqui em tudo que Deus falar. Se ele fizer algo rápido também, a gente encurta aí, não tem problema. Mas Amém. para mim é uma honra, de verdade, poder participar desse culto de vocês. É uma grande responsabilidade, com grande temor que eu estou aqui. Que em nome de Jesus Deus possa falar com cada um de nós, né? É algo que ele, ele vem compartilhando comigo ao longo desse ano, então tá no forno aí faz bastante tempo essa palavra. Então que a gente possa ser abençoado e eu quero ser o primeiro a ser ministrado aí através dessas revelações em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entronizar, Pai, te engrandecer e te louvar, porque o teu evangelho, ó Deus, ele é surpreendente, ele não está preso a quatro paredes, ele não está preso em lugar nenhum, Pai. Ao longo da história, a gente percebe que muitas vezes nós vivemos coisas que surpreendem aquilo que nós entendemos de maneira intelectual, de maneira natural, Pai. A gente é surpreendido pelo teu evangelho, pela tua glória a cada dia que passa, Jesus. Então, eu quero te engrandecer, ó Deus, pela tecnologia, pela oportunidade de estar falando com todos esses meus irmãos aqui, Pai, mesmo sem estar num lugar físico, Pai, a tua igreja somos nós e nós queremos te entronizar nessa noite e levantar um altar de adoração onde nós estivermos, Pai. Então, que em nome de Jesus o Senhor tenha a proeminência, Pai, as primícias das nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar, Pai, igual alguns dias atrás eu ouvi que a Bíblia, ela é o livro mais perseguido da história e o livro mais fabricado e multiplicado e que mais se desenvolveu ao longo da história. Então, Deus, o teu reino ele não pode ser paralisado por mais que o homem tente, por mais que Satanás se levante. Nós queremos provar de um reino que se multiplica, que se adapta e que se desenvolve. Então, que a tua unção e a tua presença esteja sobre as nossas vidas de maneira poderosa nessa noite, e nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo e possamos viver os teus propósitos para nós. Em nome de Jesus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, me escondo atrás da tua presença, sabendo que de mim eu não pode haver nada, mas que em ti, Pai, todas as coisas podem ser feitas e realizadas em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Isaías, capítulo 42, versículo 8, não precisa abrir, só prestar atenção, diz assim: Este é o meu nome, a minha glória, pois a outro eu não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Esse capítulo de Isaías diz respeito, na verdade, nos primeiros 7 versículos ali, Isaías está falando a respeito de Jesus, das obras de Jesus, o que Jesus faria aqui na terra e como ele se desenvolveria ministerialmente, como um chamado aqui.
Só que a hora que chega no versículo 8, ele diz algo já a respeito do próprio Deus, falando, ó, eu vou enviar o meu filho, esse vai ser Jesus, que vai cumprir todas essas coisas, mas a minha glória de todas essas transformações, esse mover que vai existir através da vida do meu filho, não vai ser dividido com absolutamente ninguém. Eu não vou tolerar que isso aconteça. Então, Deus já logo deixa bem claro que mesmo Jesus se desenvolvendo sobrenaturalmente, isso não poderia ser atribuído a nenhuma outra pessoa a não ser ele mesmo, né? Só que, na verdade, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, e eu também gostaria de ler aqui rapidinho, em 2 Coríntios 4, versículo 1, fala assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a sua luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, tanto o versículo 7 de 2 Coríntios 4, quanto Isaías 42, versículo 8, Deus está nos mostrando que existe um ministério, existe um chamado, existe um desenvolver de Jesus através dele mesmo em Isaías e através do ministério de vocês, aqui Paulo descrevendo. Vocês têm um ministério, vocês têm um chamado, só que em ambas as coisas, tanto o meu filho que andou nessa terra e fez tudo o que ele foi chamado para fazer, quanto vocês que são a extensão dessa obra, não poderão levar a glória para o coração de vocês ou para vocês mesmos. A excelência tá dentro de vocês como vaso de barro, e que esse poder ele é do próprio Deus e não de vocês. Então, a gente na Terra, na verdade, quando a gente para pensar, né, naquilo que nós desenvolvemos como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, a gente sempre deveria olhar com uma ótica de que nós somos a extensão de Jesus na Terra. Nós somos as mãos, a boca, os pés, aquilo que Deus faria, nós somos chamados a fazer. É assim que a oração do Pai Nosso nos ensina, nos inspira a trazer o reino de Deus para a terra. Só que Deus, aqui através desses 2 versículos, ele diz, a obra de vocês, tudo que vocês forem fazer, entenda uma coisa, que a glória, a excelência, a multiplicação, o que é sobrenatural, vocês podem entender de maneira completa que é só minha. Eu não vou dividir com ninguém. Eu lembro que uma vez meu pai, né, ensinou a diferença de honra e de glória, que a honra a gente até pode receber a respeito de algum feito que Deus fez através das nossas vidas, mas a glória, ela só é de Deus. Então, essa honra a gente até consegue ali receber algum parabéns, algum tapinha nas costas, mas no final de tudo a gente sabe que nós somos servos inúteis e que Deus fez todas as coisas. Então, aqui, né, o apóstolo Paulo e o próprio Deus falando na boca de Isaías, ele diz que essa excelência, essa glória deveria vir do próprio Deus e não nós, de maneira alguma. E João 14, versículo 12 e 13 fala assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará ainda coisas maiores, porque eu vou para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Então, Jesus está falando, vocês vão fazer obras maiores, vocês vão continuar o meu ministério, vocês vão ser essa extensão, igual eu disse. Então, ele deixa isso bem claro, ele nos encoraja para que isso fosse a nossa realidade. Só que a gente muitas vezes tende a pensar que o ministério ele está atrelado ao tanto de pessoas que a gente ora na nossa igreja, ao tanto de oração que a gente faz, ao tanto de Bíblia que a gente lê, ao tanto que a gente é bom de maneira eclesiástica, dentro da igreja, dentro do nosso ministério, que no caso, a gente aqui, nós somos diáconos, pastores, né? Aí no caso da minha mãe e do meu pai, e uma série de coisas que cada um de vocês aí tem de responsabilidade e cargo dentro da igreja.
Só que em nenhum momento Jesus limitou isso aqui em João 14. Ele está falando, vocês vão fazer as minhas obras, e as obras de Jesus eram justamente libertar os cativos e pregar o evangelho e abençoar essa geração com o reino de Deus. E o que eu queria dizer com tudo isso é que Deus ele tem um padrão, né? Ele tem uma excelência, ele tem uma glória do nosso ministério que é vinda dele, inevitavelmente. Isso não é negociado. A glória que vem daquilo que a gente produz, ela é de Deus e não pode ser vivida nas nossas mentes, nos nossos corações, naquilo que a gente produziu. Eu lembro também de mais uma pregação do meu pai, que ele compartilhou que quando aqueles homens eles entram num acampamento ali inimigo para pegar água para Davi, ele nem bebe daquela água, porque aquela água já dizia respeito a um sacrifício que era humano, e Davi nem merecia receber daquele sacrifício. Então, ele determina aquele sacrifício para Deus, ele derrama daquela água, que, na verdade, se eu fosse soldado, eu ficaria bravo, porque eu falei, cara, acabei de me sacrificar por você, fui lá, quase morri, e você sacrifica isso para Deus, que não bebeu dessa água. Só que, na verdade, Davi, ele teve um entendimento de que, cara, essa glória não pode ser tocada porque ela não é minha, né? Ela não eu não posso competir, não posso negociar isso diante de Deus. E aí, na verdade, o que eu queria trazer para nós aqui, que o ministério, ele é a nossa vida. Onde a gente está, nós somos a extensão de Jesus, né? Onde a gente está, nós podemos fazer a diferença, nós podemos pregar o evangelho, nós podemos trazer o reino de Deus para a terra. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com uma cliente que, inclusive, tinha alguma coisa bem importante para ela decidir até o final desse ano do que ela iria tomar de decisão. Só que a mãe dela teve uma queda, a mãe dela caiu e a mãe dela não está bem de saúde, né? E naquele momento, a minha carne, a minha vontade era de falar, cara, você precisa decidir isso aqui porque eu preciso acertar isso para a sua vida, que vai ser bom para você, mas vai ser bom para mim também. E ela me mandou mensagem falando, Mateus, minha mãe caiu, eu não estou bem, eu estou sem chão e na verdade, eu nem entrei no assunto normal ali com ela, que diria a respeito ao que ela deveria contratar. E ontem, aí ela pediu, na verdade, antes de ontem, ela pediu uma oração, falou para mim, Mateus, ora por ela. Aí ontem eu mandei um áudio para ela orando pela mãe dela. E ela me mandou uma mensagem falando, Mateus, poxa, não precisa nem dizer que você é evangélico, a gente também é. Eu não sabia que ela era cristã. Eu falei, a gente também é. Então, o que você orou é exatamente a nossa oração que a gente tem feito, só que ora por mim, tá difícil, perdi meu pai muito cedo, eu tô com uma série de coisas aqui. Então, naquele momento, eu tinha duas escolhas. Ou eu ignoro aquilo que ela poderia sentir ali e ser um reflexo do que Jesus faria e automaticamente iria ir atrás daquilo que me interessava, ou eu iria, no caso, representar Jesus e o reino ali para aquela pessoa, e foi isso que eu fiz, e Deus vai dar uma forma de me recompensar de outra maneira, é isso que eu creio. Então, a gente é desafiado dessa maneira. Só que assim foi, por exemplo, para uma pessoa que nós admiramos muito, com Abraão, porque Deus anuncia para Abraão que ele seria uma grande nação aos 75 anos. Ele fala para ele, você vai ser uma grande nação, e ele já não era muito novo, ele tinha 75 anos. Com 86 nasce Ismael, debaixo daquela precipitação, mas nasce Ismael. E depois, com 99, Deus anuncia Isaac, com 100, Isaac nasce. Então, com Abraão, não havia possibilidade alguma de talvez ele ser uma grande nação naturalmente. Talvez aos 75 anos ele ainda tinha capacidade física para isso acontecer. Só que a hora que chega aos 100 anos de idade, ele já não tinha mais capacidade nenhuma. Aos 99, na verdade, ele já não podia produzir absolutamente nada. E aí o que ele entende? O que ele faz? Ele crê e Deus, na verdade, faz algo acontecer ali. Sara, que era estéril, ele já não gerava mais filhos, já não estava desenvolvendo o seu papel como homem também, Sara sendo estéril. Então, o que acontece? Ele, no meio de uma ocasião extremamente adversa, ele vê o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a vida dele. E aí você pega e fala, Mateus, o que você está querendo dizer? O que tem a ver a glória de Deus com a situação de Abraão, com a sua situação, com aquilo que você está nos trazendo?
Amados, eu queria que vocês entendessem e vocês analisassem o cenário de Abraão e de Sara aqui. Deus liberou uma promessa para eles num contexto onde não havia soluções naturais e normais para que as coisas acontecessem. Deus, ele liberou uma promessa onde não tinha possibilidade alguma daquilo acontecer. E eu só percebo que, na verdade, essa é uma especialidade de Deus. Deus, ele tem padrões de liberar promessas, de liberar sonhos, liberar projetos, onde não existe nenhuma capacidade humana e nenhuma condição humana para que as coisas aconteçam. Então, para mim, foi um desafio muito grande olhar para aquela situação e, ao invés de me priorizar nessa semana, priorizar a cliente que estava passando por um momento difícil. Então, Deus, ele faz exatamente isso. Ele manda para você situações onde você tem a escolha de priorizar o reino ou priorizar aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E Sara, ali, quando ela recebe essa palavra profética, ela chora, ela ri, aliás, ela tem uma visão ali que aquilo não poderia acontecer. Abraão também tem ali as suas dúvidas, e Deus faz mesmo assim. Só que a extensão da grande nação que seria Abraão, né, acabou sendo através de Ismael e através de Isaac, o casamento, né, de Isaac. Isaac seria a continuidade dessa palavra profética, dessa geração do que Deus queria trazer sobre a vida de Abraão. E eu, sinceramente, é algo que Deus falou comigo há um bom tempo atrás. Ele disse para mim assim: Mateus, quando você pensa que Isaac nasceu, o que automaticamente está na sua mente quando ele se casa com Rebeca é que Rebeca seria, na verdade, metade mulher, metade coelho, porque Isaac chegaria para se relacionar com ela como esposa, e já que devido à palavra profética que havia sobre a vida dela, sobre a vida deles, que eles seriam uma grande nação, ela iria multiplicar de maneira absurda, né? Na verdade, seria extraordinário, iria ter 6, 7 filhos por gestação. Só que, na verdade, Rebeca também era estéril. E a Bíblia diz que Isaac foi e orou insistentemente por ela, para que aquilo fosse quebrado. Agora, amados, eu queria lembrar você, dar alguns passinhos para trás. Abraão envia o seu servo ali para buscar Rebeca, e aquele servo com muito temor vai buscar Rebeca. Ele vai buscar uma mulher, e ele ora por diversas vezes, pedindo sinais, pedindo para que Deus para que Deus guiasse todo aquele momento. E se você for ler, você percebe que aquele servo estava atemorizado de errar. E aparece aquela mulher trabalhadora que fez exatamente o que ele pediu. E às vezes, imagina esse servo, né? Depois, se ele tem conhecimento de Rebeca, e ele fala: cara, não acredito, eu orei, e a moça que eu trouxe para cá, para o meu patrão, para o meu senhor, que seria um homem de grande nação, de uma descendência absurda, eu trago uma mulher estéril para o filho dele. Talvez, na Bíblia não diz nada a respeito disso, mas não tem lógica uma pessoa que teve uma promessa de ser extremamente próspero e abençoado de maneira natural, com filhos, trazer para si uma mulher estéril. E Deus traz de maneira proposital, ele traz de maneira para que aquilo gerasse dentro de Isaac um desejo e uma fé que ele talvez não possuía, porque ele ora insistentemente. Se ela fosse metade coelho, igual eu disse aqui, ele não precisaria orar, e não precisaria ter buscado isso de maneira insistente. Então, Isaac vê aquilo acontecendo, e essa promessa, esse sonho, essa semente foi liberada para essa família num contexto onde não poderia naturalmente acontecer. E Deus faz um milagre mais uma vez, assim como fez com a mãe de Isaac, ele faz com a sua nora também. Agora eu gostaria de lembrar com vocês mais alguns exemplos. A mãe de Sansão era estéril, e Sansão nasce de uma mulher que também não tinha capacidade de ter filhos, e o sobrenatural é feito de alguém que não poderia ter filhos. A mãe de João Batista era estéril. Então, ela também não podia gerar filhos, e Deus traz ali uma promessa, e ele faz questão de trazer uma voz profética de um ventre que era estéril e não podia gerar filhos. Então, Deus trouxe um juiz para Israel de um ventre estéril, e Deus trouxe uma voz profética
para nós e para preparar o caminho para Jesus também de um ventre estéril. E eu tenho percebido que é um padrão de Deus soltar as suas ideias, soltar os seus sonhos, os seus planos em ventres, em lugares que são estéreis, em lugares que não tem possibilidade alguma de que nós consigamos fazer alguma coisa. Existe uma esterilidade que, na verdade, nos ronda naturalmente, e Deus joga as suas sementes, os seus sonhos, os seus projetos, as suas visões para nós nesse lugar de frustração, de fracasso, de decepção, de muitas vezes de ferida. Ele continua jogando esperança, onde na verdade você já disse: Deus, eu não quero mais que isso aconteça desse lugar. Eu já fui, é estéril, não dá fruto, não tem filho, eu já tentei fazer, já não deu certo. Por que o senhor continua jogando lá? Tem um livro do John Bevere que ele cita José. José, ele vai ele é vendido como escravo, mas a grande causa dele ser vendido como escravo é porque ele havia sonhado algumas coisas, e aquilo, na verdade, traz inveja para os seus irmãos, até o seu pai ali, sua mãe fica meio confuso. E aí, quando ele passa todo o processo aqui que vocês até conhecem, eu creio, da situação, do que José viveu ali, e ele passa por aquilo de maneira sobrenatural, só que aí a hora que chega para ele ingressar, né, num novo patamar, o que Deus traz sobre a vida de José, mais uma vez? Ele traz um sonho para ele interpretar. Então, naquele livro, o John Bevere, ele cita, e ele fala o seguinte, que José possivelmente poderia dizer, cara, um sonho que me trouxe para cá, um sonho que me trouxe para a prisão, um sonho que fez eu passar absolutamente todas essas coisas até agora. Você acha que eu vou interpretar sonho de novo? Você acha que eu vou mexer com sonho outra vez? Eu não vou fazer mais isso. Não vai dar mais certo, eu não quero. E aí ele talvez não interpretaria o sonho das duas, do copeiro e do padeiro ali na prisão. E ele decide interpretar um sonho mais uma vez. Depois ele fica mais um tempo na prisão e depois esse sonho traz ali para ele, na verdade, uma libertação para que ele fosse o segundo homem mais poderoso do Egito. Então, pensando nisso, às vezes o que nos assola, o que nos aflige, o que já foi um fracasso, o que já trouxe esterilidade, é justamente aí que vai trazer para nós a nossa libertação, a nossa transformação, a nossa evolução e até a capacidade de nós curarmos outras pessoas. Às vezes a sua dor, a sua tristeza, é exatamente aí que Deus vai liberar para você coisas poderosas para que você cure outras pessoas. Semana retrasada eu estava na conferência da minha igreja em São Paulo e estava naquela tarde o Luciano Subirá iria pregar e quem estava ministrando o louvor era o filho dele, o Israel Subirá. E o louvor estava muito abençoado, só que ele começou a tocar aquela música, Me Leva para Casa. E aí ele contando, me leva para casa, eu quero voltar, me leva para casa, eu quero voltar. E eu estava ali adorando tudo, e Deus pegou e falou para mim assim, você sabe que para ele escrever, para eu levar ele para casa, ele foi longe, né? Então, amados, o que eu estou querendo dizer é que por mais que ele seja o filho do Luciano Subirá, já leu a Bíblia lá que o Luciano Subirá contou para a gente diversas vezes, ele foi longe para que Deus pudesse dar uma palavra para ele, uma música que tem milhões e milhões de visualizações, para que pessoas fossem tocadas por aquela palavra, aquela revelação e aquele entendimento. E ele precisou ir longe, Deus mesmo permitiu, esticou a corda para que depois ele voltasse e tivesse conteúdo e uma atmosfera de glória para trazer revelação e entendimento para nós. Então, às vezes, Deus permite a gente ir longe em alguns lugares, às vezes Deus permite você lutar em demasia, não quer dizer que você quer, às vezes, ficar no pecado por libertinagem, mas quer dizer que as suas fraquezas elas estão tão grandes, você já se abriu com pessoas, você já orou, você já buscou a Deus, você já jejuou, você já fez tudo o que você podia, só que a fraqueza continua diante de você, a tristeza ainda continua diante do seu coração, você fala, cara, eu não consigo mudar. Então Deus ele está querendo provocar você nesse ambiente de esterilidade, falar para você, eu estou aqui ainda, e desse ambiente eu quero trazer uma cura, uma revelação e uma direção para você no meio dessa situação. Você não parou aí. Eu estou só permitindo que você passe por isso, para que vida seja trazida da sua história e daquilo que você está passando nesse momento. E esses dias eu até me choquei, porque eu sabia que Jó pediu mais que uma vez, mas eu estava
passando ali no meu Instagram e chegou um vídeo para mim de homens que pediram a morte na Bíblia. E eu sabia que Jó havia feito isso mais que uma vez, inclusive, se você for ver, ele pediu pelo menos umas 3. Mas Jó, apesar de ter tido uma revelação maravilhosa depois de tudo que ele era na presença de Deus, ele pediu a morte, ele já não aguentava mais o desespero, a tristeza, o desapontamento, as frustrações, e ele pede a morte. Jonas, que apesar de ser um profeta, não estava tão bem assim, mas ele também pediu a morte para Deus em uma situação ali de fraqueza e de desapontamento. Moisés, que era um homem que era extremamente ali amigo de Deus, que falava, né, diariamente com Deus de maneira muito profunda e muito íntima, ele também pediu a morte. Elias, logo após de fazer toda aquela, fazer chover fogo do céu, matar ali os profetas de Baal, logo após essa situação, Elias pede a morte e ele já fala que não era melhor que os pais dele. E Jeremias também, ele faz a mesma coisa, ele pede a morte. Então, às vezes, a gente pega e pensa assim, fala, poxa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, estou vivendo com sentimentos depressivos, estou vivendo com situações de ansiedade, estou vivendo com problemas que estão me desapontando e, na verdade, quando a gente olha para esses homens aqui, nenhum deles foi reprovado por Deus, porque eles foram sinceros em algum momento e não estavam bem sentimentalmente. Deus queria que, por mais que eles fossem profetas, homens muito poderosos, Deus sabia e deixou isso escrito para nós, que eles seriam luzeiros, que eles seriam pessoas extremamente de maneira extrema, referências para nossas vidas. Então, a gente não pode desprezar a nossa fraqueza em alguns momentos, as nossas tristezas, né? E o nosso desapontamento. Então, esses homens aqui me ensinaram muito, porque muitas vezes a gente se cobra demais e a gente está num lugar onde Deus permitiu que a gente fosse testado, fosse tratado, e Deus mesmo está permitindo que isso aconteça. E às vezes a gente está falando, Deus, eu não estou sendo santo o suficiente, eu não estou conseguindo romper, eu não estou conseguindo fazer. E Deus está só querendo dizer para você, cara, eu que estou permitindo. E aí você vai entender o porquê aqui. E eu queria dar mais um exemplo aqui, de maneira mais profunda, que fala a respeito de Pedro. Pedro, Jesus tinha planos para ele. Jesus falou, ó, você vai ser o líder da igreja que eu vou fundar, você vai ser um apóstolo ali poderoso na minha presença. Só que em Mateus 26:33, fala assim, mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Primeiro que no versículo 33 aqui, a base de que Pedro disse que não negaria a Jesus era uma base de comparação. Ele disse, ó, ainda que todos se escandalizem de você, eu não vou me escandalizar. Então, ele estava querendo dizer, ó, os outros podem te deixar, eu sou melhor que todos os outros e eu não vou deixar que isso aconteça. Então, ele não estava falando, Jesus, eu amo tanto você que eu não vou te deixar. Eu tenho certeza disso. Ele deu um argumento baseado que ele seria melhor que os outros discípulos que seguiam Jesus. Então, isso já é algo que demonstra um orgulho, uma soberba, uma autoconfiança na sua capacidade humana que não deveria existir, na verdade. E aí, depois disso, em Lucas 22:60, diz assim, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, num primeiro momento, Pedro pega e, se comparando, ele fala, eu sou o melhor dos discípulos, eu não vou me escandalizar, eu vou permanecer. Só que depois, nenhum dos outros discípulos teve essa palavra e ele foi o único discípulo que negou Jesus 3 vezes. Apesar de Judas tê-lo traído e todos os outros terem fugido, menos João, a gente sabe que negar Jesus, como ele havia
dito, só Pedro fez. Então, a base, a sustentação dele, a autoconfiança, a sua soberba não preservou aquilo que ele gostaria de fazer para Jesus e não trouxe para ele virtude, não trouxe para ele bênção. Muito pelo contrário. E tem uma música que eu tenho ouvido há bastante tempo, e ela fala exatamente sobre Pedro. E eu queria ler a letra para vocês, rapidamente aqui. Queria que você prestasse bastante atenção. E a música fala assim: eu fui o primeiro entre os escolhidos, o mais ousado na devoção, andando para fora no oceano. O que mais eu poderia precisar? Sou versado no perdão, até 7 vezes eu repito. No serviço eu era corajoso. Ataque o meu rei e a minha lâmina você colherá. O que mais eu poderia precisar? Assombrando o meu reflexo, um amargo pensamento vem à minha mente. Eu fiz a minha objeção conhecida sobre como você tinha vindo morrer. Você disse que meus pensamentos eram do diabo e eu era oposto ao seu reino. Eu devia ficar para trás, mas você estava falando como se estivesse amaldiçoado. Já está em seu leito de morte. Talvez de alguma forma você estivesse enganado. Que nunca seja. Você disse que eu iria cair antes que o galo cantasse. Para minha vergonha, eu traí. Neguei você como meu melhor amigo. Eu estou cantando. O coração está endurecido. Eu estou dormindo no jardim. Estou balançando as minhas espadas. Estou guardando o meu reino e o meu estrelato. Eu sou diferente de Judas, pois eu traí o amigo mais gentil. Estou sem desculpas, sem nada para fazer as minhas reparações. Ó amor, sem seu abismo sem fundo. Quão terno você falou. Embora eu tivesse traído o amigo mais gentil, fiel na devoção, tal é o seu amor, e eu não posso compreender. Ó, quando você me encontrou, eu estava quebrado das palavras que eu tinha, mas você foi fiel na devoção, você se lembrou de mim. Então, Pedro, essa música, amados, ela reflete a história de Pedro, ela é uma retrospectiva do que ele viveu. Só que me chama a atenção algumas partes dessa música. Ele estava falando assim: eu estou guardando o meu próprio reino, eu estou guardando o meu estrelato. E aí ele chega, talvez, essa música que ela está baseada numa conjectura, obviamente, mas essa música, para mim, eu não acho difícil dele pensar, mas ela diz: eu sou diferente de Judas por ter feito exatamente algo parecido. Eu traí o meu melhor amigo, eu traí alguém que estava comigo e andou comigo durante 3 anos. Agora, talvez você se pense e fala: poxa, Mateus, verdade, cara, existe algo dentro de mim que é meio parecido com isso. Eu também, às vezes, acontece essas coisas, eu também traio o meu amigo mais gentil. Mas sabe por que Jesus disse para ele que ele negaria 3 vezes, e depois dele negar 3 vezes, Jesus olha para ele e ele chora amargamente, porque, na verdade, Jesus precisava desconstruir aquele ambiente de orgulho e autoconfiança que ele tinha em si mesmo e na sua própria história e no seu discipulado. Não, já andei 3 anos, já sou aqui uma pessoa que anda com o Senhor, eu já tenho tudo que eu preciso. E Jesus não poderia entregar a igreja primitiva, para um homem que estivesse confiando no seu próprio braço, que estivesse confiando nas suas próprias motivações e na sua boa intenção. Jesus não podia entregar a sua igreja, a sua noiva, para alguém que se achava melhor que os outros discípulos. Então, tanto é que depois dessa transformação, e quando ele olha para aquele homem que está lá à porta da igreja, e ele fala: ó, olha para nós. E ele fala: não é por causa do meu poder, é por causa de Jesus Cristo que você levanta e você anda. Então, Jesus precisava incutir, enraizar dentro de Pedro uma realidade muito poderosa de que ele não era suficiente para trazer as promessas e fazer com que as sementes de Deus fossem trazidas à tona e frutificassem. Então, se ele envia Pedro com essa deformidade de caráter, com esse problema, Pedro não teria estrutura para viver o que Jesus tinha projetado para a sua história.
E aí, às vezes você fala, Mateus, tem sido difícil para mim, porque eu tenho visto as minhas promessas morrerem. Eu tenho visto a igreja que Deus projetou para mim, assim como para Pedro, e aqui não dizendo num sentido literal apenas, mas eu tenho visto essa igreja estar cada vez mais distante. Eu tenho visto a minha prosperidade distante, tenho visto o meu ministério distante, eu tenho visto tudo, todas as minhas sementes estão morrendo, tudo que Deus liberou de promessa está nesse lugar estéril, e eu tenho traído Jesus, eu tenho sido igualzinho a Judas, eu tenho vivido essa realidade aqui. E eu quero te dar boas notícias e uma consciência. Eu quero te dar boas notícias e uma consciência. Você está sendo digno de viver o que Jesus viveu. Não como se Jesus fosse um Pedro que negaria ele mesmo, mas Jesus diz o seguinte em João 12, 23 ao 28. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já eu tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Jesus estava dizendo aqui, amados, que ele precisava morrer para trazer vida depois. Ele chegou a uma consciência que a semente que ele era, a semente do trigo, que é o pão, que na verdade é ele mesmo, o pão da vida, ele precisava passar por um processo de morte para que pudesse trazer a multiplicação, o perdão dos pecados, a libertação, o poder dele para nós mesmos, para que o véu fosse rasgado, para que a gente chegasse num novo nível diante de Deus. Então Jesus falou, cara, se vocês acham que eu vou fugir, ou que eu vou falar para Deus, para o meu Pai, me salva de agora, ele falou, não, eu vim exatamente para agora. Então, quando Pedro passa por essa situação, se ele tivesse a consciência, e muito provavelmente ele teve, porque ele chora amargamente, o que ele poderia ter dado de resposta para Deus? Para Deus, esse processo, essa traição, não veio para que eu morresse. Essa esterilidade, esse lugar, esse ambiente espiritual onde tudo que eu toco morre, tudo que eu toco não prospera, tudo que eu toco traz frustração, não é para eu morrer, eu vim para essa hora, para eu morrer e ressuscitar. Existe uma ressurreição após mim, existe uma ressurreição após a morte, e essa ressurreição, ela me traz consciência e ela me traz capacidade de aguentar aquilo que o Senhor vai liberar sobre a minha história e sobre a minha vida. Deus, amados, não está liberando nada de graça para ninguém, e Ele nunca liberou. As pessoas muitas vezes querem o poder, a glória, a manifestação, a prosperidade, a vida de Deus, elas querem pregar, elas querem o estrelato, igual a música citou aqui, mas elas não querem saber de muitas vezes entender que as suas sementes, elas vão trazer para você, muitas vezes o seu pior lado vai ficar diante de você. Muitas vezes as suas piores realidades, a sua maior incredulidade, a sua frieza, a sua indiferença, o seu estar longe de casa, vai estar diante de você, não para a sua morte, não para a sua morte total, mas para a sua morte e ressurreição. Jesus estava aqui trazendo uma consciência de, eu vim para esse momento, não se desespere, eu entendo que nessa forma eu morro e eu trago muitos frutos, a minha semente se multiplica. Então, ele não estava falando que aqui ele era o único grão. Ele estava falando de um princípio espiritual aqui. Jesus, ele pega e fala, se o grão de trigo não caindo na terra, ele não morrer, fica ele só. Ele não estava dizendo assim, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ele não deu opção para outras pessoas serem. Ele estava ensinando um princípio espiritual. Se você, como grão de trigo, morrer, se você, como alguém que segue os meus atos, as minhas obras, e é uma extensão do meu ministério na terra, morrer, você vai dar fruto. Você vai avançar e as coisas vão começar a acontecer sobre a sua vida. Ele estava nos ensinando um princípio de morte e ressurreição. Então, cabe a nós entender que essas sementes, elas morrem num determinado momento. As promessas, elas morrem.
as situações, elas cheiram mais morte do que vida em algum momento da nossa história. Mas chega um dia onde Deus pega e fala, cara, basta. Agora, a partir de agora, eu vou trazer a ressurreição sobre você. Um homem de 100 anos e uma mulher estéril vai ter filho. Uma pessoa que era estéril vai trazer um juiz para a minha nação e uma palavra profética para a minha nação também e para as próximas gerações. Então, chega uma hora que Deus dá um basta e tudo rompe, tudo acontece e existe essa ressurreição. Mas existe também o processo da morte. Então, abrace essa consciência, abrace a certeza que existe um processo que Deus vai contar com você para que você viva o melhor dele na terra, mas esse melhor ele não vai vir de graça. Esse melhor ele não vai vir sem você passar por uma fornalha, passar por um momento poderoso de destruição, de desconstrução, e isso vai trazer para você, na verdade, vida, autoridade, unção, discernimento, e tudo isso é o que a gente precisa entender e viver na nossa história, em nome de Jesus. Eu ouvi uma palavra também lá em São Paulo, na nossa conferência, que o pregador ele dizia que Jesus estava na fornalha. Por mais que a fornalha era onde estava o fogo, Jesus estava lá. Então ele trouxe uma palavra para nós, nos dizendo assim: não tenha medo de entrar nas suas fornalhas, não tenha medo de entrar nos seus processos. Jesus está lá. É lá que você encontra Jesus. É no meio das suas dificuldades, dos seus problemas, é no meio da esterilidade. Então, não se surpreenda com os processos que Deus quer trazer sobre a sua vida. Não esteja, muitas vezes, iludido com uma palavra de que você vai ser como José. Talvez você escute uma palavra, eu vou ser como José. Eu vou ser como alguém que tem um governo, igual José era. E, na verdade, a gente esquece de tudo antes que ele passou. E a gente chega contando para os nossos amigos, para os nossos irmãos, falando para eles assim, Deus me deu uma palavra, eu vou ser como José. Aí seu irmão fala, poxa, glória a Deus. E se ele for esperto, ele vai falar assim, cara, você se lembra de tudo que José foi. Foi só uma parte. Então, se ele for alguém que vai trazer uma direção, uma palavra profética, algo que vai direcionar a sua vida, ele vai falar tudo o que José viveu. Então, às vezes, a gente se ilude com as palavras proféticas. Não quer dizer que elas não vão se cumprir, não quer dizer que elas são mentirosas, mas quer dizer que, na verdade, existe algo de Deus para a nossa história, para que essa palavra seja construída. No começo desse ano, eu recebi uma oração de um pastor de uma nossa igreja aqui da região, e ele orou assim por mim. Ele falou, vai vir a melhor versão do Mateus à tona. E era exatamente isso que eu estava orando naquele momento. Eu estava orando porque eu estava enxergando uma série de defeitos e de coisas que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de ser diferente. E eu estava orando, eu falei, nossa, que bênção. Cheguei para minha esposa, falei, Letícia, se você não sabe, o pastor orou exatamente a oração, eu vou ser a minha melhor versão. Só que esse ano não acabou ainda, mas esse ano foi a minha pior versão em muitas coisas. E Deus me mostrou que não é sendo muitas vezes, não é de uma hora para outra que a gente entra na nossa melhor versão. Então, eu queria trazer essa palavra para vocês. Não permita que as sementes morram porque elas estão mortas no meio do caminho, no meio do processo. Às vezes as sementes, elas só morreram por um determinado momento, e Deus está falando, cara, calma que eu vou ressuscitar elas, calma que as coisas vão acontecer, e você vai entender que elas não morreram para sempre, elas morreram porque você precisava encontrar uma outra realidade, para eu te chamar de volta para cá, você precisa ter ido longe, para que você pudesse ter as promessas que eu quero derramar sobre a sua vida, acontecendo, e você não se perder, você precisava ter passado por isso que você passou. Então, eu queria encerrar com os últimos 2 versículos. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos, os seus molhos. Então, amados, aqui as promessas são as sementes de Deus para nós. A semente é o grão do trigo que Jesus foi. Então, leva a sua semente, andando, chorando, não para. O importante é chegar num determinado momento e falar para Deus, Deus, eu estou aqui.
eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do processo, e Deus vai me dar, de verdade, essa revelação e esse entendimento, e as promessas vão se cumprir, elas não vão morrer para sempre, elas só estão mortas agora. E aí chega Jesus e fala assim, ela não está morta, mas ela dorme. E aí ele ressuscita, em nome de Jesus. Amém? Então, que essa palavra esteja no coração de cada um de nós e nós possamos viver o que Deus projetou para nós e essas promessas, essas sementes não parem no meio do caminho, mas que elas possam dar frutos a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem dado graça para o meu filho Mateus. O Senhor sempre usá-lo para dar uma palavra para a minha vida. Graças a Deus por isso. Eu agradeço ao Senhor. Muito obrigada, meu filho. É uma bênção na minha vida, viu? Deus te abençoe. E conserve com temor e fé na presença aí do Pai. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu achei essa palavra muito importante porque ela, assim, ela alcançou todo mundo aqui. A gente acompanhou o irmão Ângelo. Daqui eu só não sei da vida da irmã Raquel, mas do restante aqui, que a irmã Raquel quem atendeu foi a minha esposa. Sim. Mas o restante aqui ou está caminhando com a gente, ou eu já atendi, já conversei, sei do que está passando, do que tem para acontecer ainda. Então, graças a Deus por essa palavra, que ela veio muito específica para nos animar mesmo para a minha vida, e eu tenho certeza que para a vida de cada um aqui, logicamente, que Deus falou muito mais, né, do que eu posso dimensionar aí, mas eu sei que Deus falou com algumas pessoas bem profundamente, bem especificamente, com outras talvez um pouco menos, e eu quero não completar a palavra, mas pôr assim algo que Deus falou comigo para trazer uma esperança, uma expectativa ainda maior no nosso coração daquilo que Deus vai fazer e que não vai parar por aí, porque nós precisamos entender que nesse processo de tanta vergonha, porque essa palavra ela é muito forte, porque aqui existe quadros de muita vergonha, de muita paralisia, de muito abuso, lugares que realmente nós somos totalmente sem expectativa, sem esperança de um monte de coisa. Então vem uma palavra dessa para falar assim, gente, por mais que vocês sofreram, por mais que vocês estejam sofrendo, por mais que foi difícil, por mais, fica firme que o negócio ainda vai dar certo. E quando meu filho ali falou a respeito de Abraão, Gênesis 25 fala assim, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz, aí tem 6 nomes aqui que eu não estou nem enxergando que eu estou sem óculos. Mas o importante do negócio é o seguinte, um homem que recebeu uma promessa aos 75, foi ter um filho aos 99 por uma visitação específica do sangue de Jesus Cristo, porque ele já não tinha mais ereção, Sara já não tinha mais menstruação, havia cessado o costume das mulheres, e eles recebem, então, naquela época, uma visitação específica do sangue de Jesus, porque tanto para a ereção como para a menstruação é necessário sangue, e eles não tinham mais isso. No normal, no natural, aquilo que eles tinham para gerar um filho, um sangue natural, já era. Mas com a promessa, com a palavra de Deus liberada sobre eles, então o Senhor os visita pessoalmente com o próprio sangue de Jesus Cristo para poder destravá-los, para que eles gerassem o filho e pudessem, então, se cumprir a palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui é que poderia ter parado por aí, já estaria excelente, Deus já cumpriu a palavra dele, já cumpriu a promessa, já trouxe um filho, já trouxe o filho da promessa, daí para frente agora seria com Isaac e Abraão estaria com a sua missão cumprida. Se ele nunca mais tivesse ereção, se ele nunca mais tivesse um filho, se nunca mais acontecesse nada, estaria ótimo. Só que aquela visitação, Sara morre, ele se casa novamente com Quetura e ele tem ainda 6 filhos. O que eu quero decretar sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre o Ministério Morra, sobre a paternidade aljava, sobre aqueles que estão aqui, o André, o Ângelo, a Raquel, aqueles que não caminham especificamente com a gente, mas eu quero liberar sobre a tua vida, e eu quero profetizar sobre aqueles que vão assistir depois,
que o milagre na tua vida não vai parar por aí. Aquilo que você começar a gerar vai ser só o começo, em nome de Jesus. Daí para frente, você vai continuar a gerar, porque você vai se tornar frutífero por muito mais tempo do que você está pensando. Você fala assim, talvez eu tive todo esse sacrifício para chegar até aqui e gerar um filho. Não, você teve todo esse sacrifício para mudar o quadro que você está vivendo agora, para gerar o milagre que você está gerando ele agora no Espírito, ele vai se concretizar e você ainda vai continuar a gerar daqui para frente em nome de Jesus. Não vai parar por aí. A nossa vida não vai parar por aí. Era aquele filho, Isaac, mas depois teve mais 6. Então, eu profetizo sobre a tua vida, eu decreto sobre a tua vida em nome de Jesus. A hora que romper, você vai continuar a produzir por mais tempo, porque o Senhor vai te dar um bônus, o Senhor vai te dar algo a mais, o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Eu sei o teu sofrimento, eu sei o tanto de angústia que você passou, eu sei o tanto de vergonha que você passou para gerar, eu sei o tanto você teve que ter fé, de esperar em mim, de escutar palavras de desaprovação, de perseguição, mas agora eu vou te dar algo a mais, eu vou fazer com que você seja surpreendido por algo a mais do que você estava esperando. Não vai ser só a minha promessa, é a minha promessa e um pouco mais. Em nome de Jesus, eu te abençoo e decreto isso sobre a tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos visitar com algo a mais para a glória de Deus. Receba isso aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos cubra com o sangue dele, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós verdadeiramente desfrutemos dessa revelação, dessa palavra, desse entendimento e entremos nessa atmosfera para aquietarmos o nosso coração no Senhor. Essa é uma palavra para trazer para nós quietude, para falar, calma, que eu ainda estou no controle. Calma que você tem Pai. Calma que você não está à deriva. Calma que você não vai ser estéril para sempre. Calma que você não vai ficar na vergonha para sempre. Calma que o ponto final que estão colocando, que você mesmo já colocou na sua vida, eu não coloquei. Eu sou responsável pela promessa. Eu sou responsável para fazer gerar. Eu sou responsável para acontecer o que tem que acontecer na tua vida. Eu prometi. Essa palavra veio para falar assim, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é responsável pela promessa. Aquele que prometeu na minha vida e na tua vida aquilo que tem sido liberado, plantado, orado, esperado, o Senhor é responsável por isso. O Senhor tem se tornado responsável por nós. Então, em nome de Jesus, descansa no teu Pai, porque Ele vai fazer as coisas acontecer em nome de Jesus. Ele é responsável pela tua vida. Vai dormir hoje em paz. Aleluia. Vai dormir hoje livre da ansiedade, livre da preocupação. O que será que vai acontecer? Da onde que vai vir? Durma em paz. Porque aquele que te prometeu é fiel para fazer acontecer. Não interessa da onde, como, que jeito. Vai acontecer e acabou. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra que traz uma quietude no nosso coração. Obrigada. Que faz com que nós lancemos realmente fora das nossas vidas toda a ansiedade, toda a preocupação, porque temos um Pai, temos um responsável pela promessa, temos um responsável para gerar o que for necessário. Abraão e Sara precisavam de sangue. As nossas vidas, ó Pai amado, seja lá o que nós precisarmos, o Senhor tem todas as coisas, graças a Deus. O Senhor é poderoso para gerar em nós aquilo que o Senhor prometeu. E eu quero decretar descanso sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre os irmãos que estão assistindo, aqueles que vão assistir ainda. Eu libero um espírito de descanso, de despreocupação, de estar realmente agarrado na promessa, não naquela ânsia, como que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, a não ser descansar na promessa e na palavra do teu Pai. O teu Pai é um Pai poderoso que dá a palavra e ele cumpre. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse disso, a minha casa, a minha esposa, o nosso ministério, a vida do Mateus, da Letícia, eu os abençoo para que essa palavra venha com potência sobre nós e realmente nós possamos desfrutar dessa quietude na tua presença, lançando, ó Pai amado, sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Guarda cada vida, cada família, cada casa, cobre-os com o teu sangue, dá-nos, ó Pai amado, direção, fortalecimento e dependência irrestrita daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, muito obrigado, Deus te abençoe por essa palavra, como uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te prospere o teu ministério, prospere a tua chamada,
que você tenha cada vez mais unção, revelação e Aleluia. entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você vá adiante e que os propósitos do Senhor, que estão aos teus olhos paralisados, você saiba que Ele é responsável por todos eles e que verdadeiramente Ele estará fazendo com que o teu nome Sim. seja colocado no lugar que tem que ser colocado. Em nome Você não será uma vergonha, você pode estar passando por uma vergonha. Eu te abençoo para que todas as coisas que você tem de projeto, de promessa do Senhor, Sim. se cumpra na tua vida, Com em certeza. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que nós provaremos a bondade de Deus. Essa foi uma das palavras ministrada pelo nosso apóstolo em um dos últimos cultos que ele trouxe. Ele trouxe que nós provaríamos a bondade de Deus. E eu creio que essa palavra veio para trazer sobre nós um manto da bondade de Deus. Deus é bom e Ele vai manifestar essa bondade de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, não nos permitindo desistir, ainda que a batalha venha, ainda que esteja acirrado, ainda que estejamos olhando e falando, não, são circunstâncias de morte, não vamos passar. O Senhor tem nos dado uma palavra, eu sou bom e eu vou cuidar de cada um de vocês. Eu sou responsável pela arca. Amém? Em nome de Jesus. Então, muito obrigada. Obrigada, meu filho. Deus te abençoe. É isso? Glória a Deus. Domingo, 19 horas, culto, Santa Ceia, em nome de Jesus, vai ser dia 24, mas o culto será normal, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite, Deus abençoe, shalom. Shalom.